Olá pessoal, estamos aqui para falar sobre o livro Por que Resistir à Prisão, do Marighella. Foi um dos livros escolhidos para o Clube do Livro do mês passado, o tema foi livros que estivessem no contexto da ditadura militar. A Nayane, ela faz parte do Clube do Livro e ela leu o livro também, e a gente vai falar um pouquinho sobre como foi esse processo de leitura. Esse livro foi escrito pelo Marighella. Marighella, ele foi um comunista, ele tinha muito esse ideal comunista com ele, e ele escreveu uma espécie de diário falando sobre a prisão que foi feita com ele, e ele denuncia as torturas que ele sofreu e a impossibilidade também de fala, porque dentro dos regimes, do regime ditatorial, ele acabava por ser censurado, né? As pessoas eram censuradas, então o tempo todo ele lutava muito por isso, por brigar por uma ideologia que era a ideologia comunista, porque também no período, né, que era um período que existia o comunismo em grandes países, como a União Russa Socialista Soviética, existia uma impressão de que o comunismo ia dominar o mundo, né? Até porque eles estavam tentando, né, criar o partido. E acho que isso, para a época, os outros partidos meio que se assustaram por conta das ideologias e as propostas que eles tinham. E juntou uma coisa com a outra, veio o golpe militar, né? E o pessoal que ia criar o partido acabou se dispersando. E na verdade o partido ele foi fechado, né? Isso, ele não foi permitida a existência. Implantar ele, né, na época. Sim, porque antes existia esse partido, uma espécie de sindicato, que aí eles poderiam participar de votação e tudo mais também, e crescer, até enquanto fenômeno, porque realmente existia essa esperança de implantar o comunismo no Brasil, né? E na verdade era um medo da burguesia de que isso acontecesse, dos poderes. E aí, porque realmente tinha esse fantasma muito grande, assim, que pairava o mundo todo. E nisso, com o golpe militar, esse sindicato, esse partido, ele foi fechado, ele foi banido, ele foi proibido, na verdade. Só que, além só do ponto dele falar muito do comunismo, ele fala muito do que aconteceu mesmo na ditadura, o que aconteceu com ele, a realidade que muitas pessoas acabam mascarando, né? Então tem partes aqui no livro que são um relato dele, que ele fala de outras pessoas que é bem forte, e ele fala muito da ditadura como algo que a gente, é como se algo que não chegasse de repente, né? Vem de forma sorrateira e que quando a gente vê já está aqui, já aconteceu. Com essa proibição desse Partido Comunista, eles se propunham a estar encontrando outras formas de conseguir ter voz. E aí eles acabaram sendo perseguidos. Marighella, ele se tornou um grande líder, né, dentro desse movimento contra a ditadura, né, contra o governo vigente. Ele pensa sobre a democracia e aqui ele coloca muito bem como essa democracia que existia na época foi sendo destruída, né? E é interessante uma parte que ele fala dos militares, porque os militares, eles são educados não para pensar a sociedade e as manifestações sociais, os movimentos sociais, o modo social de vida, né, as contradições. Eles são educados para pensar sobre outras coisas, né, e não sobre a sociedade em si. Então, como esses militares tomam o poder e o governo, né, enquanto militares pensam o contexto social, pensam o bem-estar social. Eles não tem como, porque eles não são treinados para isso. Eles não pensavam como tu disse, né? Eles só acatavam ordens, né? E para eles, quanto mais trabalho eles fizessem, quanto mais prisões era melhor. Mesmo sem saber o porquê delas, né? Por que eles estavam sendo mandados para tal prisão. Sim, meio que não pensável, né? Parece que tem pensar é pesado. A pessoa que pensa, ela é uma pessoa pesada, ela incomoda. E dentro daquele contexto, era muito mais interessante as pessoas não pensarem e estarem assujeitadas ao que o poder estava dizendo para elas. Tanto é que no livro ele fala muito do poder da massa, né? A possibilidade de transformação, ela estava na revolução da grande massa. E se é uma massa que é alienada, que não pensa, que não questiona, ela é facilmente levada, manipulada. E a sensação, né, com relação ao Marighella, qual foi a sensação que tu teve com ele? Acaba sendo muito repetitivo, mas aí tu acaba entendendo por que
que ele fica na mesma tecla há muito tempo, porque é algo que ele passou, que muitas pessoas que ele conheceu passaram também, que ele gostava, e que morreram, e desapareceram, ninguém sabe até hoje o que aconteceu. E aí tu acaba meio que perdoando isso no começo do livro, e tu entende, tu compreende por que ele repete tanto sobre ditadura, sobre por que ele resistiu à prisão. E eles jogavam um personagem, criaram um personagem que não era, pelo menos o que ele diz aqui, ser, entendeu? E eles conseguiam fazer disso aqui, isso aqui, na mídia, né? Eles conseguiam manipular. E para encerrar o nosso vídeo, falar um pouquinho do que a gente achou do livro, se a gente gostou ou não gostou. Tem horas que ele acaba sendo irritante, mas não foi um livro que me impactou tanto assim, apesar de ser autobiográfico e que realmente essas coisas aconteceram. Não sei, alguma coisa na escrita dele eu não gostei. É porque ele não era escritor também, né? Ele não era literário. Não sei se essa edição também, não sei. E realmente ele não era escritor, né? Ele não era escritor, mas a nível de conhecimento é um livro bem interessante. É algo que acontece de forma muito sorrateira, sutil, e é isso que ele me passou, né? De que a ditadura não chegou, a gente veio, aqui tá o golpe, não, de que veio vindo aos pouquinhos, e quando eles se sentiram confiantes em fazer, foi que eles tomaram poder. E é isso que eu tô sentindo que está acontecendo atualmente. Sim, dá essa impressão de que as coisas estão acontecendo aos pouquinhos. Da mesma maneira que ele fala aqui, parece que está... E isso acaba sendo muito assustador, né? E é um livro interessante também para pensar o que é o comunismo, o que é o marxismo, né? Quais são essas ideologias. Apesar de a gente, quando a gente pensa sobre a União Russa Socialista Soviética, na realidade que foi essa ditadura, né? Porque foi também uma ditadura que matou muitas pessoas. Mas é importante o nível de conhecimento para ir percebendo os dois lados, né? E respeitando muito o contexto democrático. Ele aqui fala muito sobre democracia, apesar de que ele defende uma ideologia marxista, socialista, que tem esse histórico ditatorial. Mas não sei como seria implantar isso tudo direitinho, respeitando um contexto democrático, né? Porque a democracia ela é algo que ela é dialética, né? O poder ele não pode parar em um lugar específico, ele é momentâneo. Então ele vai trocando de mãos. E que a democracia ela é soberana, como se fala no povo, né? É assim que a gente pensa em democracia, né? Que apesar da gente ter todo aquele meio burocrático, mas que acima disso tem a democracia. Que as pessoas, os cidadãos comuns, né, têm esse direito de pensar e de construir a sociedade. É impedido muitas vezes de exercer e de construir, de fato,